Meus irmãos, para mim é motivo de alegria de poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Para mim não é diferente também. Sinto honrado em poder estar aqui, porque se cumpre os salmos e nós estávamos no meio dos monturos, sem valor nenhum, imprestável, e o Senhor pega-nos e nos faz nos assentar nas regiões celestiais. Coloca nós no lugar privilegiado, sem pagar nada. Eu tenho que agradecer a Deus. E eu confesso aos irmãos que hoje vai ser meio difícil de eu pregar. Eu sinto a dificuldade do que Deus já usou os nossos irmãos aqui. O que Deus já falou neste lugar. Deus usou cada um que subiu aqui de uma forma que até ele mesmo se surpreendeu. Porque Deus é bom. É por amor de vocês, por amor de mim, que Deus ainda fala conosco. E eu quero meditar numa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos meio salteado, mas eu vou estar mencionando o número do versículo, os irmãos nos acompanham. Juízes, capítulo de número 6, o verso 1. Eu vou ler, os irmãos só acompanham comigo. Quem não trouxe sua Bíblia, temos aí no telão que dá para acompanhar. A palavra do Senhor diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que nem se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para o destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo de número 33. Todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por todas as tribos de Manassés, que também o convocou após ele. Também enviou mensageiro a Azer, e a Zebulão e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. Versículo de número 15, capítulo 7, e o verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, e a sua explicação, adorou, e tornou ao arraial de Israel, e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém? Todo mundo já conhece essa história, já ouviram algumas vezes. Como eu digo para os irmãos, vou repetir a palavra de Deus aos nossos corações. Meus irmãos, quando eu começo a olhar para essa palavra,
ela acaba trazendo uma tristeza no nosso coração. Porque, meus irmãos, eu penso assim comigo. A gente é uma família, todo mundo tem a sua família. Quem que gosta de ver o seu irmão, a sua irmã sofrendo? Eu não gosto, ninguém gosta. Você vê alguém tirando proveito de um parente seu, de uma família sua, ninguém gosta. E você vê aquele negócio, aquela opressão, e vai indo, e você está vendo aquela situação, ninguém gosta disso. E eu olho para essa cena, para esse momento, e eu sinto a mesma coisa, meus irmãos. O que esse povo está sofrendo, o que eles estão passando, e Deus olhando tudo isso, e Deus contemplando tudo isso. E meus irmãos, eu já quero resumir, a culpa não é de Deus. O culpado não é Deus que não faz nada. O próprio versículo 1 já vai dizer: o povo de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles quebraram a aliança. Eles desobedeceram a palavra de Deus. Aquilo que eles haviam combinado com Deus, o trato que eles haviam feito com Deus, eles romperam a aliança. E aí aconteceu o que estava diante daquela aliança, se eles quebrassem. Mas observa uma coisa, meus irmãos, esse povo está dentro da terra prometida. Esse povo está usufruindo de uma terra que o próprio Deus diz assim, ó, eu tenho uma terra para vocês que mana leite e mel. É um lugar maravilhoso, é um lugar que eu preparei para vocês. Vocês vão colher, vocês vão plantar, vocês vão desfrutar das maravilhas que eu tenho para vocês lá. E agora observa uma coisa. A Bíblia diz assim, ó, o meu povo conhece a voz de júbilo. O povo de Israel sabia o que era alegria. Eles sabiam o que era festa. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver que está repleto de festas. Que eles guardavam, ele ia para os banquetes, adorar a Deus, era uma festa, era uma alegria. Os cânticos, quando ele subia para Jerusalém, eram os cânticos que alegravam os corações, era uma festa. O meu povo conhece a voz de júbilo. O meu povo sabe o que é alegria. Mas agora observa uma coisa, eles obedecem a Deus. E agora a Bíblia diz que o próprio Deus entrega eles na mão dos midianitas. Era como se fosse assim, Deus falasse, eu vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar vocês ver o que acontece quando vocês afastam de mim. Eu vou mostrar quem são vocês, a sua capacidade e as suas estruturas. Eu vou provar para vocês. E agora a Bíblia fala que Deus entrega eles na mão do midianita. E agora observa uma coisa, meus irmãos. Eu quero que o irmão entre na história comigo. Que o irmão comece a compreender que o Espírito de Deus vai levar ao coração do irmão. E o irmão vai entender o que Deus quer falar conosco. Agora a Bíblia disse que aquele povo que está naquela terra que Deus mandou, era Deus que tinha dado para eles. Entenda isso, grava isso na sua mente. Foi Deus quem deu para eles. Era uma bênção de Deus para eles. Agora a Bíblia disse que as mãos dos midianitas prevaleciam contra eles. Agora Israel começa a se ficar acuado. Agora a Bíblia disse que Israel precisa correr agora. Agora a Bíblia diz que Israel, por causa dos midianitas, eles vão se esconder em covas. Eles vão se esconder em cavernas, eles vão se esconder nos montes. Agora eles estão encurralados, eles estão vivendo uma verdadeira opressão pelos midianitas. Agora pensa comigo, meus irmãos. A Bíblia disse que Israel preparava a terra. Pensa comigo. Entenda o que Deus quer que você ouça e compreenda nesta noite. A Bíblia diz que Israel preparava toda a terra que mana leite e mel, a terra que dá com fartura. Eles preparavam a terra. E a Bíblia diz que eles também semeavam na terra aquela plantação. E quem não espera a colheita? Quem que não espera? E a Bíblia diz que Israel plantava. E a Bíblia diz que quando chegava a hora da colheita,
vinham os amalequitas, os midianitas e os do Oriente com eles. Eu fico imaginando o desespero de Israel. Quando eles olhavam para frente, quem sabe a sua lavoura estava bonita, no tempo de colher, agora nós vamos colher. Nós vamos encher os nossos celeiros. E a Bíblia disse que sucedia que semeando Israel, quando eles estavam prontos, subiam os midianitas, os amalequitas, e também os do Oriente com eles subiam, e punham-se contra eles em campo. Imagine comigo, a Bíblia diz que era como um gafanhoto, o número dos camelos que vinham era incontável, e a Bíblia diz que eles vinham como gafanhoto, eles entravam na terra e eles destruíam tudo. Pensa comigo, eles tiveram um trabalho de arar a terra, de preparar a terra, e agora na hora da colheita, ele vê o inimigo colhendo tudo, tomando tudo, estragando tudo a terra, pisando por cima. Eles vinham com seus gados, com as suas tendas, eles destruíam tudo aquilo que Israel havia feito, plantado, esperando a colheita. E a Bíblia nos faz entender que é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, e agora eu fico imaginando aquele cidadão que tinha no fundo do seu quintal, quem sabe, o seu boi ou o seu jumento para o trabalho. A Bíblia diz que esses midianitas não tinham piedade, ele entrava dentro daquela casa e tomava o seu boi, a sua jumenta, o seu cavalo, o que ele tinha? A Bíblia disse que eles tomavam, não deixando nem bois, nem ovelhas e nem jumento. Pensa comigo. O trabalho que eles tinham de arar a terra, o custo que eles tinham de semear a semente, de ter todo aquele processo, aquele trabalho, custava. E a hora que eles colhia, retornava para eles um pouco a mais. Enchia o seu celeiro, podia vender, podia adorar o Senhor, podia levar para a casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Mas e agora, levar como? Os midianitas entrou na terra e acabou com tudo. E agora a Bíblia diz que não é 1 ano só. É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos essa opressão. É 4 anos, é 5 anos, todo ano a mesma coisa. E a Bíblia é bem clara, versículo de número 6. Escuta o que o Espírito de Deus está falando aos nossos corações. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Algumas traduções vai dizer assim, assim Israel enfraqueceu muito por causa da presença dos midianitas. Pensa comigo, meus irmãos, quem que suporta isso? Você planta, vem alguém e colhe. Você trabalha, vem alguém e toma. Você constrói, vem alguém e derruba. Você faz, vem alguém e desfaz. E não está acontecendo assim nos dias que nós estamos vivendo? Deus tem uma palavra para a sua família hoje. Deus vai mudar essa história. Nós estamos vivendo uma hora que, como Israel viveu 7 anos de opressão, a cada dia chega uma notícia: fulano não está bem, está passando mal, espiritualmente. Aquele se foi, aquela se foi. A Bíblia diz que a presença desse inimigo na terra de Israel fez com que ele se enfraquecesse. Eles perderam os seus bens. Eles perderam as suas forças. Eles empobreceram por causa da presença dos midianitas. Deus está falando com você. Hoje é noite de você tomar uma atitude para reverter essa situação dentro da sua casa. Esses midianitas precisam sair da sua vida. Esses midianitas que roubou a sua alegria. Porque o dia da colheita era o dia da alegria, era o dia do regozijo, era o dia da abundância. E 7 anos Israel sem ver isso. Hoje o Espírito de Deus está aqui, Ele vai entrar nessa situação, vai te dar uma saída na sua vida. Se prepara para aquilo que Deus tem para fazer dentro da sua casa. Esses midianitas precisam sair de dentro da sua casa, porque eles entram dentro do lar
ele rouba a sua paz, ele rouba a sua alegria, ele rouba o seu filho, ele rouba as suas finanças, ele te empobrece, ele te enfraquece, ele te desanima, ele entristece você, ele rouba a sua alegria. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Nós vamos tomar uma atitude hoje. Eles vão bater em retirada, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor dos Exércitos. E observa uma coisa. A Bíblia diz que ele sofre essas consequências durante 7 anos. E eles vai sentindo aquele aperto, aquela opressão, se escondendo, sendo oprimido, foge daqui, esconde as coisas aqui, vê o inimigo entrando, o inimigo saindo e fazendo o que bem quer. É a história que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz assim no versículo de número 6 também. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A saída para a sua vida está aqui. Clama. Clama ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Quando eu olho para essa palavra, quando eu olho para esse momento, Israel se quebranta na presença de Deus. Ele se desmancha na presença de Deus. Eles entendem perfeitamente, não, ele não tem culpa nenhuma. Ele não tem obrigação nenhuma de tirar nós desta situação. Eles tinham a consciência disso. Mas eles entendem. Ele é misericordioso. Ele é piedoso. Vamos clamar que Ele nos ouve e vai nos tirar dessa situação. E vai reverter o quadro. E vai mudar a situação. Vamos clamar. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E eu fico imaginando esse povo de joelho e dizendo: Senhor, nós culpados somos nós. Nós não suportamos mais ver isso. O inimigo entrar dentro das nossas propriedades, dentro das nossas casas e tomar aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, nós não suportamos mais ver o nosso inimigo nos oprimindo e nos jogando para os buracos, para as covas, para os cantos. Nós não suportamos mais e nós clamamos ao Senhor: tenha misericórdia de nós. Aleluia. E o Senhor é misericordioso. Ele respondeu o clamor de Israel, mesmo desobedecendo, mesmo foram culpa deles, foi desobediência deles, mas a Bíblia diz que o Senhor não negou uma resposta para ele. Ei, escuta o que o Espírito de Deus está dizendo para você. Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para a sua vida. Clama a Ele, se coloque na posição e comece a clamar a Ele, porque Ele tem uma saída para essa situação da sua vida. Ele tem a saída. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E quando eu olho aqui, eu vejo Deus um Pai de compaixão, de misericórdia. Porque Deus Ele não era necessário Ele responder nada. Ele não era obrigado a fazer nada, nem entrar na situação e dizer assim: vocês são culpados. Foi vocês que desobedeceram. Agora vocês vão colher o que vocês plantou. Agora suporta aí. Vocês que lute para vencer. Mas Deus sabia que eles não tinham força. Mas Deus é misericordioso e entrou na história. E a Bíblia diz que a resposta não foi como eles queriam. Primeiro Deus deu um puxão de orelha neles. Olha o que eu já fiz com vocês. Eu tirei vocês da casa da servidão. Eu tirei vocês lá do Egito, onde vocês eram escravos. Eu expeli, eu tirei todos os inimigos que rodeavam vocês, que tiravam suas forças, queriam acabar com vocês. Eu tirei todos eles. Mas vocês não deu ouvido à minha voz. Vocês me desprezou. E a Bíblia disse que a misericórdia do Senhor, mesmo assim,
alcançou eles. Havia um certo homem, chamado Gideão, estava malhando trigo no lagar, sofrendo as consequências também. Escondendo aquele restinho de trigo para sua família, porque ele sabia, se os midianitas descobriu aqui, eles vão entrar e vão tomar de mim, eles vão levar tudo embora. Então ele está ali naquele lagar, naquele lugar improvisado, escondido, fazendo alguma coisa. Mas eu fico pensando, meus irmãos, Deus, a misericórdia de Deus, eles não merecem, mas eu já tenho um plano para eles, eu já tenho uma saída para eles, eu vou dar vitória para eles. Agora a Bíblia diz que Deus olha para um homem chamado Gideão e envia um anjo para falar com ele. E a Bíblia diz que aquele anjo chega diante de Gideão, quem sabe ali com medo, aquele anjo fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão assusta, quem sabe com aquela saudação, com aquele elogio. E Gideão faz algumas perguntas. Se o Senhor é conosco, por que todo esse mal sobreveio sobre as nossas vidas? E aí o anjo explica para ele que de Gideão o Senhor ia dar vitória para Israel. Que de Gideão o Senhor ia levantar um exército para combater os midianitas. E a Bíblia disse que então Gideão faz todo um trabalho para aquele anjo, o anjo recebe aquela adoração, e a Bíblia diz que Gideão fica com medo. Eu vi o Senhor fala: não, fique em paz. E a Bíblia diz que então, aquele momento, Gideão vai lá, o anjo fala com ele: você precisa fazer isso, vai lá na casa do seu pai, mata o segundo boi, prepara o altar, acerta isso aqui, e Gideão faz tudo como o anjo lhe pede. Eu estou adiantando para os irmãos entender onde eu quero chegar. E agora a Bíblia diz que depois que Gideão faz tudo aquilo, vira uma confusão. Então a Bíblia disse que os midianitas se colocam em posição de novo, eles vão voltar de novo para atacar, eles vão vir de novo para destruir, eles vêm de novo para atacar, e a Bíblia diz que eles se ajuntaram tudo num só corpo, estão em posição de guerra, eles vão atacar de novo. Mas a Bíblia disse que o Espírito de Deus revestiu a Gideão, era como se fosse, vestiu Gideão, e é isso que me chamou muita atenção. E a Bíblia diz que quando Gideão foi revestido, Gideão pega um instrumento, uma buzina. E a Bíblia diz que Gideão toca aquela buzina. E a Bíblia diz que aquele toque daquela buzina era para juntar o povo para vir fazer parte dessa guerra. Escuta o que o Espírito de Deus está falando com você. Hoje, nesta noite, o Espírito de Deus está lhe convocando você para entrar nesta guerra. Há um toque da trombeta que o Espírito de Deus trazia ao meu coração diante de todo este sofrimento, de tudo isso, essa opressão. O Espírito de Deus me trazia ao coração que nesta noite há um toque da buzina te convocando você para uma batalha. Tem alguém precisando de você, e o Espírito de Deus está tocando a buzina aqui nesta noite, te convocando. Toma a sua posição, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor dos Exércitos. E agora a Bíblia diz que Gideão toca aquela buzina e começa a enviar mensageiros por todas as tribos de Manassés, pelas tribos de Azer, de Zebulão, de Naphtali. Agora começa a haver uma convocação, agora começa a haver um chamamento, agora começa a haver um alistamento, uma convocação. Escuta o que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Ele está te chamando. Vamos lutar. E agora eu fico imaginando os mensageiros chegando na tribo de Naphtali, de Azer, e diz assim: ó, Gideão,
está nos convocando para uma batalha. Nós cansamos de ver o sofrimento que nós estamos vivendo. Nós não estamos mais contentes com o que nós estamos enfrentando. Nós não estamos mais contentes com o que o inimigo está fazendo dentro da nossa terra, na nossa propriedade, o que ele já tomou de nós. E a Bíblia diz que a convocação continua. E a Bíblia diz que então se apresenta diante de Gideão 32.000 homens. E eu fico imaginando Gideão olhando para aquela multidão. 32.000 homens ouviu a convocação. Agora eu fico pensando, meus irmãos, problema isso é claro. A situação não tem como maquiar. Eles estão vendo a situação. Eles ouviram, estão chamando, estão convidando. É uma convocação. Vamos para a guerra. E eles falaram assim, não, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu quero dizer para você, Israel suportou 7 anos, sofreram 7 anos. E eu venho aqui dizer para você, você vai esperar quantos anos para você começar a clamar? Você vai esperar quantos anos para você tomar uma decisão na sua vida? A vitória é nossa, em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está te convocando aqui nessa noite. Sabe por quê? Não é porque você é bom, porque a vitória vem dele. Mas ele está te convocando você aqui nessa noite. E a Bíblia diz que junta 32.000 homens ao redor de Gideão para resolver essa situação. Mas a Bíblia disse que o Senhor dá uma olhadinha e fala, Gideão, é muita gente que é muito povo. Vai precisar diminuir isso aí, Gideão. E a Bíblia diz, no capítulo 7, verso 3, que o Senhor fala, Gideão, prega uma palavra para eles aí. Que quem for medroso, quem for covarde, volta. Mas pode voltar apressadamente para as montanhas. Volte para sua casa. Meus irmãos, pensa comigo. A situação está aí. O problema está aí na cara. Agora a Bíblia diz que Gideão convoca o povo atende à convocação. E agora Gideão manda uma mensagem vinda de Deus e fala assim, ei, todos os povos que estão aqui para a guerra, o Senhor manda dizer que quem for covarde, que quem for medroso, é para voltar para suas casas. Quem sabe Gideão dá uma baixada e fica aguardando, vamos ver. Quem não está contente com a situação mesmo. A Bíblia diz, e voltaram do povo 22.000. Eu fico imaginando, isso é um pensamento meu, a Bíblia não diz isso. Quando Gideão começa a olhar, aquele monte de gente indo embora. E ele começa a olhar, ficou um número bom ainda. 10.000. 10.000. E o Senhor disse, Gideão, eu fico imaginando Gideão falar assim, agora é com esses 10.000, Gideão, tem muito ainda. Tem muito povo ainda. É muita gente, Gideão, para me dar vitória para vocês. Porque se eu dar vitória para vocês com esse monte de gente aí, eles vão se orgulhar. Eles vão achar que é por causa da força deles. Eles vão achar porque eles vão na igreja todo dia. Eles vão achar porque eles cantam bonito. Eles vão achar porque eles oram todo dia. Fala para eles, Gideão. Manda eles descerem a beber água. Aqueles que descerem a beber água e pegar a água e lamber como um cão, separa do lado. Mas aqueles que deitarem para beber água, separa do outro. E a Bíblia diz que Gideão fez como Deus mandou. Aquela multidão, foi tudo beber água. Eu fico imaginando que tinha alguns que até deitava e rolava. Tranquilo. E o clima era de guerra.
A convocação era de peleja. A convocação era para homem. A convocação era para quem estava disposto. E quem sabe tinha uns que até deitava para beber água. Encheu a barriga de água. E outros, entendendo qual era o sentido, só lambia água e atento. E a Bíblia diz que aqueles que lamberam a água, como o cão, foi 300. E Deus fala: Gideão, separe esses 300. Pode dispensar o resto. Eu fico imaginando Gideão, e eu estou entendendo o que Deus está falando. Deus está confortando o coração de alguém. Não confia na quantidade, porque a vitória vem do céu. A vitória vem do céu, é a palavra que qualifica, é a palavra que decide, é a palavra que diz, é a palavra que manda, é a palavra que orienta, é a palavra que dá vitória. Gideão é muito, separa os 300, e a Bíblia diz que Gideão separa os 300, agora sobrou o resto. Pode mandar embora, Gideão. Pode mandar embora esse povo. Dispensa eles para sua casa. Vai, que cada um vai para o seu lugar, para a sua casa. E eu fico imaginando o Gideão olhando aquela multidão. 9.000 e lá vai tijolada, 9.300 pessoas, 9.700 pessoas indo embora. Gideão olhando aquela multidão, mas Senhor, eu convoquei, eu chamei eles. Eles quiseram vir, mas o Senhor olha para o coração, irmão Ademir. O Senhor olha para o coração. O Senhor entende, Gideão. Se eu dar a vitória para eles, eles vão bater no peito, mesmo vivendo no fundo do poço. Se eu dar a vitória para eles, eles vão bater no peito. Foi nós que vencemos. Foi nós que derrotamos o midianita. E o que o Senhor deixa bem claro: Gideão, a vitória vem de mim. A vitória vem das minhas mãos, igreja. A vitória da igreja não vem da política. A vitória da igreja não vem do congresso, que pode ser a maioria cristão. Não! A vitória vem de Deus. E a Bíblia diz que então Gideão pega os 300 e fala assim: é com vocês. O Senhor chamou vocês. Sabe por quê? Ele fez uma seleção. Esse não vai se orgulhar. Esse vai entender que é das minhas mãos a vitória. E a Bíblia diz que Gideão, quem sabe dá uma olhadinha ali, 300. E Gideão não ficou muito confiante não, meus irmãos. Pode olhar o texto. Mas a Bíblia, como já foi lido, o Senhor conhece. Antes que haja uma língua, anda uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Eu te levantei, Gideão, mas eu sei que você também tem dificuldade. Porque ele olha para o lado de lá, é que nem gafanhoto. O número dos camelos diz que era incontável. E eles estão em posição de batalha. Observa, confia em Deus. Confia em Deus. Não confia nas suas forças, porque as suas forças vai te levar à precipitação, vai te levar a uma destranquilidade, você vai ficar impaciente. Confia em Deus, porque a Bíblia diz que ele já estava tudo em posição de guerra, e o Senhor está ali fazendo seleção. A Bíblia diz que tinha 32.000, e o exército de lá era inumerável, e Deus ainda está fazendo a seleção. Mas espera aí, é coisa da gente entrar em desespero, mas confia em Deus. E a Bíblia diz que Gideão separa os 300. E Deus fala assim: Gideão, é com esses 300 aí que vocês vão vencer a guerra. Com esses 300 homens. E eu fico imaginando Gideão, pensando. E agora o Senhor fala para ele: Gideão, prepara esse povo. No capítulo 7, versículo 8. A Bíblia diz que Gideão
colocou na mão do povo a provisão, as suas buzinas, os seus cântaros e as tochas. Escuta, o que o Espírito de Deus está te convocando aqui. Você não vai lutar sozinho. Deus vai te revestir. Deus vai te dar a provisão que você precisa. Mas é um símbolo de obediência. Porque a vitória não está na provisão, a vitória está nas mãos de Deus. Entenda o que Deus está falando com você. Hoje Deus tem vitória para a sua casa, mas a vitória vem de Deus, não é da sua sabedoria, não é do seu entendimento. A vitória vem de Deus. E a Bíblia diz que Gideão separa os 300, coloca os 300 em 3 filas, 100, 100 e 100. E chega nenhum por um. Tó a sua tocha, tó o seu cântaro, tó a sua buzina. Entenda o que o Espírito Santo está te convocando aqui. Pega aquilo que Ele está te dando nas suas mãos e vem para a guerra, e vem para a luta. E a Bíblia diz que aqueles homens pegaram os seus cântaros, as suas tochas e as buzinas. E aí eu fico imaginando, a Bíblia nos faz entender que o coração de Gideão não estava tão confiante assim. Então o Senhor fala: Gideão, eu sei das suas condições. Mas se você não está muito confiante, Gideão, se você está um pouco com medo, pega o seu servo e desce até os limites da fronteira aí, que eu tenho algo para o seu coração. Eu tenho algo para te fortalecer. E a Bíblia diz que Gideão desceu bem na extremidade, bem pertinho dos inimigos. E era como se ele ficasse assim, ó. E o Senhor falou: escuta, Gideão, o que eu tenho para dizer para você. E o inimigo está conversando um com o outro. Rapaz, essa noite eu tive um sonho, que está no versículo 13. Eu tive um sonho. Sabe o que eu sonhei? Eis que um pão de cevada, torrado, rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. Era como ele disse assim: rapaz, essa noite eu sonhei que veio um pão torrado, mas veio acabando com tudo, veio destruindo tudo de cima para baixo. Rapaz, mas a coisa foi feia. E respondeu ao seu companheiro, disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Olha o que ele disse: Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Versículo de número 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou o Senhor. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Aleluia. Deus cuida de nós. Deus tem vitória para a sua família. Gideão, quem sabe, estava preocupado mais com os 300. E a Bíblia diz que quando ele ouve esse sonho, essa narração, a Bíblia diz que ele se anima e ele chega diante do arraial. Ele diz assim: ó, pode se levantar, pode ficar em pé, porque o Senhor já tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Era como se ele dissesse assim: a vitória é nossa, a vitória já é nossa, pode se colocar de pé, que a vitória já é nossa. E a Bíblia disse que então os homens se colocaram de pé. Gideão separa, um em cada canto. Fica os 300. Isso não é arma de guerra, meus irmãos. Eles estão com uma tocha na mão, um cântaro e uma buzina.
Isso não é arma de guerra. Ei, o que nós vamos vencer a nossa guerra dentro das nossas famílias. Aqui, ó. Aqui, ó. Nas suas mãos. Isso aqui é o que o Senhor está entregando nas suas mãos. Tem vitória para a sua vida. Se prepara, abraça isso que Deus tem colocado na sua vida. E pode crer, tem vitória de Deus dentro da sua casa. Porque a vitória vem de Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens pegaram aqueles apetrechos na mão. E colocaram-se na posição. E agora Gideão fala assim, ó, a hora que eu tocar a buzina, vocês vão fazer do mesmo jeito que eu fizer. Vocês quebram o cântaro e toque a buzina, todos juntos. E o Senhor vai nos dar a vitória. Escuta, igreja, o que o Senhor está falando conosco. E a Bíblia diz que Gideão fala, vocês olham para mim. E agora, meus irmãos, o que eu quero que a igreja entenda é pela fé. É pela fé. Esse inimigo que nós estamos lutando, esse inimigo que está jogando muitas pessoas de depressão, esse inimigo que está desanimando muitas pessoas, esse inimigo que está destruindo muita família, esse inimigo que entra dentro de casa e leva pessoas, leva bens, destrói família, destrói relacionamento. Ele não se luta com força, ele se luta em nome do Senhor e é pela fé. A Bíblia diz que aqueles homens, os 300, com aqueles apetrechos na mão que não é de guerra, eles olham do outro lado, são maiores do que eles. O número são maiores. Os armamentos bélicos são maiores. Mas eu tenho algo para dizer ao seu coração. Jesus disse, maior é o que está, João disse, maior é o que está conosco do que está lá fora. Maior é o que está conosco. Naquele momento Israel estava com a aparência de menor, número reduzido, enquanto o exército inimigo era maior, era uma multidão. E a Bíblia nos faz entender que ele estava com os cantos tudo ali prontinho, em posição de batalha à noite, a partir da meia-noite, tudo escuro. E a Bíblia diz que houve uma troca ali de vigilante do grupo dos inimigos. E Gideão fala, ficam prontos. Porque a hora que eu tocar a trombeta, a hora que eu tocar a buzina, vocês toquem a buzina e quebram os cântaros. E o Senhor vai nos dar a vitória. Meus irmãos, é pela fé. Porque senão era para aqueles 300 homens dizer, Gideão, você está louco. Olha a quantidade dos homens. E se nós quebrarmos os cântaros? E se nós tocar a buzina? E eles nem ligar e partir para cima de nós? A vitória vem do Senhor. Quem prometeu não falha. A nossa vitória está nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que de repente Gideão quebra o cântaro e toca a buzina. E a Bíblia diz que agora os 300 na mesma hora, Natal, quebraram os seus cântaros e tocaram a buzina e gritavam, por Senhor e por Gideão. A Bíblia diz que naquele momento os inimigos entraram num pavor, num desespero tão grande que eles começaram a trombar um com o outro, um matava o outro e foi uma guerra, um verdadeiro rebuliço. E a Bíblia diz que os 300 gritando com a buzina tocando e o Senhor dando a vitória, um matando o outro. E quando eles vão dar por fé, cadê os inimigos? E eles começam a correr atrás. Eles começam a ir atrás dos inimigos, os inimigos fugindo. E sabe o que eu tenho a dizer? Aqueles homens que foram embora lá, os 32 mil lá que voltaram, eles começaram a correr do outro lado, porque Gideão havia mandado uma mensagem. E eu quero encerrar aqui, igreja. A vitória não vem das nossas mãos, a vitória não vem da nossa sabedoria, a vitória vem das mãos do Senhor. Mas o que eu quero dizer hoje, o Senhor te convida para você entrar nessa guerra, aonde você está, 300. Tem pessoas precisando de você. Tem pessoas precisando de você em ordem de batalha. Até quando você vai engolir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Hoje a buzina está tocando em uma convocação por você. Se apresenta. Está na hora de você se apresentar, Senhor. Eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, Senhor.
O Senhor está te convocando. Até quando você vai ver o inimigo entrar e sair, as coisas acontecer, mas nessa noite o Senhor está dizendo: clama, eu tenho uma saída, e a convocação é hoje, é para essa noite. Jovem, irmão, irmã, os 300 não têm idade, tem que ter um coração disposto, não pode ser medrosos e nem covarde, tem que dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto. E sabe o que eu quero dizer? Você só vai ser um instrumento, mas a vitória vem das mãos do Senhor. A vitória vem das mãos do Senhor. A vitória é nossa, em nome do Senhor dos Exércitos. Se apresenta, porque o Senhor tem direção para as nossas vidas. Se apresenta, porque o Senhor tem vitória dentro das nossas casas. Se apresenta e verás o que o Senhor vai fazer no meio do seu povo. E os midianitas vão bater em retirada, porque o Senhor está conosco. E Ele é maior do que os nossos inimigos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.